Nós acabamos de ler agora há pouco, 1 Reis capítulo 22, dos versículos 29 ao versículo 35. E nós lemos aqui sobre o episódio que cobre a morte do rei Acabe. Você lê aqui o texto, você não vai encontrar o nome Acabe, mas quando você lê aqui, se referindo ao rei de Israel, como no versículo 29, assim o rei de Israel e Jeosafá está falando sobre o rei Acabe. E o rei de Israel é Acabe e Josafá é o rei de Judá. Você pergunta, pastor, mas o rei de Israel e o rei de Judá não é a mesma coisa? Tinha dois reis. Haviam dois reis, exatamente. Haviam dois reis porque depois do rei Salomão, vocês recordam que Israel, a nação de Israel, foi dividida em dois reinos, o reino do norte e o reino do sul. O reino do sul era a tribo de Judá e a tribo de Benjamim. E as outras 10 tribos formaram o reino do norte. Então ficou o reino de Judá e o reino de Israel. Então aqui esses dois reis se encontraram. Na maioria do tempo da existência dos dois reinos, eles brigavam um entre o outro. Mas houve momentos, como aqui é o caso, em que os reis, no caso Acabe, que é o rei de Israel, e Josafá, que é o rei de Judá, eles se encontraram e aqui nós vimos que eles subiram a Ramote de Gileade. Acabe, para quem não sabe, foi o 7º rei após a divisão dos reinos. Ele foi o 10º rei desde o primeiro rei, que foi o rei Saul. Então houve o rei Saul, o rei Davi, o rei Salomão. Então teve a divisão de Jeroboão e Rehoboão e ele foi o 7º depois da divisão. Acabe foi um péssimo rei, talvez o pior de todos os reis de Israel e Judá juntos. Ele tem uma lista de transgressões, uma ficha de pecados de fazer inveja ao próprio diabo. Ele pintou, bordou e fez coisas terríveis para a nação de Israel. Ele casou, por exemplo, com Jezebel. Vocês lembram, Jezebel é a nossa não saudosa Kombi, que nós demos esse nome para ela justamente pelo trabalho e dor de cabeça e pensamentos malignos que ela causava em qualquer um que dirigia, cuidasse ou andasse nela. Vocês recordam bem, mas Jezebel era filha de um rei, dos Sidônios, e os Sidônios eram um povo pagão, e foi a primeira vez na história de Israel que um rei casou-se com a princesa pagã. E não só ele casou, mas uniu. O casamento naquela época era usado para fins políticos e geopolíticos. Então ele não só casou com Jezebel, que era a princesa Sidônia pagã, ele fez uma aliança, ele se juntou com não só uma nação mundana, mas uma nação pagã e uma nação terrível e cruel. Por isso, ele diretamente e indiretamente promoveu idolatria, ele promoveu falsos deuses à nação. Mas talvez o que ele é mais conhecido e a parte mais cruel que ele fez foi o tratamento de Nabote, que é relatado no capítulo anterior ao que nós lemos no 1 Reis 21. Nabote tinha uma vinha e Acabe queria a vinha de Nabote. Ele viu e queria, pediu Nabote para vender a ele. Ele falou, não posso vender, faz parte da herança da minha família. A lei dizia que as pessoas não podiam vender a herança. Era a herança, pertencia à família, não era para ser vendido. E Nabote recusou a vender. E então foi o que ele fez, ele ficou todo tristonho. A sua esposa Jezebel foi lá, viu ele e falou, eu vou resolver isso para você. Bolou uma falsa acusação contra Nabote, e Nabote, para encurtar a história, foi apedrejado injustamente, um homem inocente morreu, e ele se apoderou da vinheira de Nabote. E muitos outros crimes também ele cometeu. Acabe, ele plantou muita coisa ruim, ele fez muita coisa ruim em sua vida e no seu reinado. O que nos lembra de Gálatas 6, versículo 7, onde diz assim, não erreis. Esse não erreis quer dizer, não se engane. Não se engane, não erreis. Deus não se deixe escarnecer, porque tudo o que o homem semear, isto também ceifará. E na realidade, Acabe, ele plantou, ele semeou muita coisa ruim. E quem planta, colhe. E vai colher aquilo que plantou. Romanos 3:23 fala que o salário do pecado é a morte, em todos os seus aspectos, em todas as suas áreas. Mas Acabe reinou por
22 anos. Não foi um reinado curto. Durante 22 anos, ele foi de mal a pior, como rei, como judeu, como ser humano, como líder, como responsável por uma nação. Ele foi de mal a pior o tempo todo. Olha comigo em Eclesiastes capítulo 8, esta noite. Eclesiastes capítulo 8, versículo 11. Eu vou ler aqui alguns versículos. E esses versículos devem nos espantar, devem nos alarmar, devem nos colocar em prontidão. Mas lá em Eclesiastes 8, e no versículo 11, diz assim: porquanto, ou seja, devido ou pelo fato de, porquanto não se executa logo o juízo sobre a má obra. Por isso o quê? Porque o juízo não se executa contra a má obra. Por isso o coração dos filhos dos homens, quem são os filhos dos homens? Somos nós. Por isso o coração dos filhos dos homens está inteiramente disposto para fazer o mal. Sabe, se Deus julgasse toda a má obra que nós cometemos, se a gente fizesse algo de errado e imediatamente viesse o castigo, viesse a consequência, viesse a sequela, haveria muito menos má obra e o nosso coração não estaria inteiramente disposto para fazer o mal. Por quê? Porque a resposta vem logo. A pessoa, você faltou um culto, domingo que vem está aqui assim, gente. Já tem gente brigando, tem lugar nas cadeiras aqui, um passando por cima do outro. Pois é. Se você conta uma mentira, isso não esquece. Na hora. Um Pinóquio. Pastor, você está pegando o quê? Bíblia ou Pinóquio? Estou pegando Bíblia, calma aí, chego lá. Mas como o juízo da má obra não acontece imediatamente, o que acontece é que aumenta a disposição no coração do homem para o mal. Bom, eu errei, meu braço não caiu, minha casa não pegou fogo, eu não morri, meus dentes não caíram, não fiquei cego, então eu vou errar de novo. E nós abusamos a misericórdia e a paciência de Deus, achando que Deus não sabe nada, mas continua aqui, Eclesiastes 8:11. Porquanto não se executa logo o juízo sobre a má obra, por isso o coração dos filhos dos homens está inteiramente disposto para fazer o mal. Versículo 12. Ainda que o pecador faça o mal 100 vezes, e os seus dias se prolonguem, contudo, eu sei com certeza que bem sucede aos que temem a Deus. Ele falou, olha, mesmo que a pessoa má, o pecador, mesmo que os seus dias se prolonguem, ou seja, ele peca, mas não morre, não cai duro, não tem infarto, não cai meteoro na cabeça dele. Mesmo que o dia do ímpio se prolongue, ele fala aqui, eu sei com certeza que bem sucede aos que temem a Deus. Em outras palavras, o pecador pode ter dias longos, mas não vai ter o bem. O bem é para aqueles que temem a Deus. Mesmo que o pecador faça o mal 100 vezes e seus dias se prolonguem, ele fala, eu sei de uma coisa, pode ter dias longos, prolongados. Agora o bem vai ser para aqueles que temem a Deus. Aos que temem diante dele, versículo 13. Porém o ímpio, quem é o ímpio? Aquele que peca, o pecador que faz o mal 100 vezes. O ímpio não irá bem, e ele não prolongará os seus dias, que são como a sombra, porque ele não teme diante de Deus. Então ele pode ter os seus dias prolongados, mas vai chegar uma hora. Vai chegar uma hora que haverá uma prestação de contas. Chegará uma hora que ele terá que sentar e fazer as contas com Deus. Chegará a hora de ele fazer o acerto de contas. É o tema desta noite, o acerto de contas. Por 22 anos, no reino e na vida de Acabe. No reino, ele viveu mais que 22 anos, mas durante os 22 anos que Acabe foi o rei de Israel, se prolongaram o pecado, a rebeldia, a desobediência. Por 22 anos se prolongou o orgulho, a teimosia e a soberba. Mas finalmente chegou o dia do acerto de contas. Chegou o dia em que tudo aquilo que ele havia plantado seria colhido. Tudo aquilo que ele havia semeado seria ceifado. Pode se passar 22 anos, 32 anos, 52 anos, mas o dia chega. A hora chega.
Você pode achar que escapou, você pode achar que passou despercebido. Por 22 anos, o juízo sobre a má obra de Acabe não sobreveio. Ele reinou, conseguiu a vinha de Nabote que ele queria, ele era rei supremo, tinha riquezas, autoridade, tinha tudo aquilo. E por 22 anos ele achava que estava tudo certo. Que Deus não sabia de nada, que Deus não existia, que Deus esqueceu dele, que ele passou despercebido, mas chegou a hora. Chegou a hora do acerto de contas. Existem plantas que você planta hoje e amanhã você colhe. Outras plantas como o abacate, jaca, demora anos e anos e anos e anos para dar fruto. Mas o fruto dá. E aqui chegou a hora do acerto de contas, que pode tardar, mas nunca falha. Pode tardar, mas nunca falha. Então, eu quero hoje falar sobre esse tema, acerto de contas, e a partir desse texto, mostrar algumas coisas que Acabe tentou fazer. Acabe sabia que o dia se aproximava e estava tentando buscar um jeito de escapar. E essas mesmas coisas que Acabe fez, nós fazemos. Essas mesmas táticas, esses mesmos pensamentos, esses mesmos métodos, que não adiantaram nada para Acabe, são os mesmos métodos que homens e mulheres no mundo hoje usam para tentar escapar da hora do acerto de contas. Tentar escapar. Olha comigo no versículo 30 de 1 Reis 22 que nós lemos. E disse o rei de Israel a Josafá: eu me disfarçarei e entrarei na peleja. Tu, porém, veste as tuas roupas. Disfarçou-se, pois, o rei de Israel e entrou na peleja. Primeira coisa aqui, não adianta disfarçar. Não adianta disfarçar. Muito esperto aqui o rei Acabe. O rei Acabe ia entrar na batalha. Estava ele e o rei Josafá, 2 reis. Ele falou assim: eu vou me disfarçar, eu vou me vestir de soldado. Agora você vai de rei. Em outras palavras, coloque um alvo nas suas costas, porque quando o inimigo for atrás do rei, eles não vão saber que eu sou rei. Eles vão achar que você que é o rei. Aliás, você é o rei. Então ele falou: você vai com suas roupas, eu vou disfarçado. E entraram na guerra. Francamente, esse Josafá, ele estava meio que viajando, estava meio que não estava se ligando muito na situação. Primeira coisa que Josafá fez, ele não deveria nunca, jamais ter se unido com Acabe. E ele foi castigado e disciplinado por Deus porque o fez. Mas essa já é outra conversa. Mas veja bem aqui, Acabe tentou disfarçar, Acabe tentou camuflar. Ele foi camuflado, ele não foi lá de rei, ele foi camuflado, disfarçado, na baixa. Mas não adianta. Não adianta, porque o dia, a hora do acerto de contas vai chegar e você pode camuflar, se disfarçar, botar uma máscara, uma capa, um disfarce. Não vai adiantar, como não adiantou aqui para ele. Além de se disfarçar aqui, ele colocou seu amigo em perigo. Ele falou: tu, porém, veste as tuas roupas. No versículo 32, a gente vê que o desvio de atenção que ele buscava provocar. Não, ali tem o rei está ali. Não, eu não sou o rei está ali. Esse desvio não funcionou, porque no versículo 32 fala assim: sucedeu que, vendo os capitães dos carros a Josafá, disseram eles: certamente este é o rei de Israel. Claro, estava lá todo com coroa e uma capa de rei, todo reizado. Virou o rei e disseram: olha, aquele ali é o rei de Israel. Não era Josafá, o rei de Judá. Eles não queriam o rei de Judá, eles não queriam o rei de Josafá, eles queriam o rei de Israel, eles queriam Acabe, eles queriam acabar com Acabe. Gostaram? Eles queriam acabar com Acabe, e quando viram Josafá, disseram: certamente este é o rei de Israel. E chegaram-se a ele para pelejar com ele. Porém gritou Josafá. Não falo o que ele gritou, mas eu tenho a impressão que ele falou assim: eu não sou Acabe. Mas ele gritou alguma coisa, e no versículo seguinte fala: e sucedeu que, vendo os capitães dos carros que não eram o rei de Israel, deixaram de segui-lo.
Por quê? Eles não queriam pegar Josafá. Eles queriam acabar com Acabe. E quando viram que não era Acabe, era só aquela roupa e coroa, aquela coisa toda, eles recuaram. Eles recuaram. Então o disfarce funcionou por um tempo, a distração funcionou por um tempo, mas o grande problema de Acabe é que ele achava que estava lidando com homens. Mas nem os homens foram enganados por muito tempo. Mesmo com os homens o disfarce caiu. Mesmo com os homens a farsa não durou. Você pode se esconder atrás de uma fantasia, de uma máscara, de um ato, de uma farsa, que vai durar por um tempo perante os homens. Mas mais cedo ou mais tarde eles vão perceber que é uma farsa. Agora eu rapidamente adiciono que Deus não foi enganado por um milésimo de um instante sequer. Deus estava sabendo exatamente o que estava acontecendo. Então não adianta disfarçar. Não adianta disfarçar. Versículo 34, a gente vê quando chegou a hora. Máscaras caem, disfarces deixam de enganar. E no versículo 34 fala: então o homem armou o arco e atirou a esmo e feriu o rei de Israel, Acabe, por entre as fivelas e as couraças. Atirou a esmo quer dizer assim, ó, alguém pegou o arco, pegou uma flecha, botou o arco na flecha, puxou e soltou, não mirou em canto nenhum. Não mirou ninguém, simplesmente ele disparou uma flecha na direção do inimigo, não mirou ninguém. Falou, vou jogar uma flecha para lá, quem sabe acerta alguém. Não só acertou alguém, acertou Acabe. O disfarce não disfarçou para Deus. Deus sabia exatamente quem e aonde estava Acabe. Versículo 31. Número 1, nós vimos que não adianta disfarce, não adianta tentar se esconder ou fugir. Quando a sua hora chegar de plantar o que você, de colher o que você plantou, disfarce não adianta e nem adianta fugir ou se esconder. Versículo 31. E o rei da Síria dera a ordem aos capitães dos carros, que eram 32 capitães, dizendo, não pelejareis nem contra pequeno, nem contra grande, mas só contra o rei de Israel. A guerra foi o seguinte, tinha os soldados, né, a infantaria, digamos, e tinha os carros, são as carruagens, seriam os tanques da época, digamos assim. E ele falou para os 32 comandantes dos 32 carruagens, falou, olha, os soldados, os arqueiros vão se matar para lá. Vocês 32, vocês têm uma missão. É pegar Acabe. Você não vai lutar com grande nem pequeno, vocês não vão fazer mais nada. Vocês vão só pegar Acabe. Eu só quero a cabeça de Acabe, mais nada. Deixa a infantaria, os arqueiros, os escudeiros, esse povo todo, eles vão lá no se matar. Vocês que estão em carruagem, vocês que estão nos tanques da época, que seria a coisa mais poderosa no campo de batalha, vocês não vão lutar com ninguém, vão só atrás de Acabe. Então não adiantou ele esconder, não adiantou ele fugir. Acabe pensou que no meio da tropa, da confusão, da batalha, ele ia passar despercebido. Você imagina, haviam ali centenas, talvez milhares de soldados. A confusão, o barulho, o barulho e a confusão toda da batalha. É muito fácil você, usando roupa de soldado, disfarçado, passar despercebido, ser tomado por um soldado qualquer. Como vão me reconhecer? Tentou se esconder. Tentou fugir do acerto de contas. Mas a ordem foi dada para ir só atrás dele. E a gente viu que até que funcionou. Sucedeu que, vendo os capitães dos carros a Josafá, disseram, certamente é ele. Mas funcionou no começo. E os 32 carros ou carruagens foram atrás do que quem eles pensavam que era Josafá, mas logo viram que não era. Gente, ó, você pode tentar fugir de Deus, se esconder de Deus, se disfarçar, você está perdendo o seu tempo.
Você não quer ter uma hora de acerto? Então não plante o que você não quer colher. Porque quando chegar a colheita, você vai colher. Vai colher. Não adianta espernear, gritar, berrar, disfarçar, botar uma capa, fazer um buraco, botar uma máscara. Vai colher. Abram aí, por favor, para o livro de Amós, capítulo 9, no Velho Testamento. O livro de Amós, capítulo 9. Eu vou ler o versículo 2 e 3. O povo de Israel aqui ia acertar as contas com Deus. E eles tiveram, mais uma vez, como Acabe, a ideia de querer fugir, se disfarçar, se esconder de Deus. E Deus manda um recado pelo profeta Amós, dizendo o seguinte, Amós 9 e versículo 2. É Deus falando sobre o povo. Ainda que cavem até o inferno, a minha mão os tirará de lá. Deus fala, você faça um buraco bem fundo, vá até no inferno. Deus fala, vou meter minha mão lá dentro e vou arrancá-los de lá. Vem cá. Agora, pense no desespero de alguém, de fugir de Deus a ponto de cavar para o inferno. Agora entenda, ninguém vai cavar para chegar no inferno, mas aqui está dizendo, mesmo ainda que eles cavem um poço tão fundo, um buraco tão fundo, que eles cheguem ao inferno, que isso não acontece, mas mesmo ainda que eles façam isso, eu vou lá com minha mão e tiro eles de lá. Vem aqui, está se escondendo de quem? Mas continua. E se subirem ao céu, dali os farei descer. Gente, alguém vai subir para o céu? Não, Deus aqui está dizendo, nem que ele vá para as mais profundas profundezas, nem que eles vão para mais alta altura, eu vou achar eles. Eu sei onde eles estão. Se subirem ao céu, dali os farei descer. Ele vai lá e ó, vem cá. Pode não quer ir, vem cá. Está na hora de acertar contas. Versículo 3. E se esconderem no cume do Carmelo, Carmelo se referindo à montanha. Se esconderem no cume de Carmelo, busca-los-ei. Eu vou buscar eles. Eles podem subir no topo da montanha, eu vou lá e busco eles. E se dos meus olhos se ocultarem no fundo do mar, ali darei ordem à serpente e ela os picará. Não tem saída, gente. Você pode subir para o fundo do mar, para o centro da terra, para o alto da montanha, ao mais alto céu, e Deus fala, eu te busco lá para acertar as contas com você. E aqui Acabe pensou que ia botar uma massa, um capacete, tirar roupa de rei, se meter no meio do povo. Pá! E ainda mandei um otário de Josafá. Pode faltar uma mensagem? Pode, não, pode. Ainda mandei um otário de Josafá, se vestir de rei, e estão indo atrás dele, olha lá! E eu estou aqui, ó. Por um pouco tempo, entenda, por um pouco tempo enganou os homens. Mas os homens perceberam. Mas a Deus não foi enganado por um milésimo de um segundo, de um instante. Deus sabia onde é que ele estava e quem ele era. E um homem desconhecido, não sabemos o nome dele, pegou um arco e uma flecha, puxou o arco e soltou uma flecha a esmo, sem mirar em ninguém, sem direção, sem alvo. E acertou não na couraça, entre a couraça e a fivela, no ponto vulnerável. No único lugar que não poderia acertar. De uma pessoa anônima que ninguém sabia quem era. Mas era a mão de Deus guiando aquela flecha. Porque era hora de acertar as contas. E quando chegar a hora de acerto de contas, você pode se disfarçar, você pode fugir, cavar um buraco, subir para as nuvens, profundezas do mar, topo da montanha. Deus fala, eu vou lá e vou arrancar eles de lá. Versículo 34, não adianta tentar se proteger. Já sei, pastor, eu vou me benzer, eu vou andar com um talismã de sorte, né, uma pata de coelho, né, vou botar aqui um talismã de sorte, vou me benzer, eu já sei, eu vou naquela igreja fazer uma oferta, aí eu vou me proteger, nada de mal vai acontecer, eu vou pagar Deus, para Deus fazer vista grossa. Eu não sei, o meu Deus, Deus da Bíblia não faz vista grossa, não. Não tem de compensar, não. Mas ele tentou se proteger.
Então o homem armou o arco e atirou a esmo, e feriu o rei de Israel por entre as fivelas e as couraças. Ele estava com a armadura. Ele pensou, se eu me disfarçar, se eu distrair e mandar eles atrás de Josafá, eu vou vestir um capacete e uma couraça. Quero ver uma flecha me atingir, quero ver uma lança me atingir, eu estou com couraça. Estou protegido. Toda couraça tem um ponto fraco. Você tem um colete à prova de balas? Ele não protege você todo. Então você levanta o braço assim, leva um tiro aqui, pega no coração e te mata. Só protege se você levar um tiro de frente ou de lado, mas não de lado, aqui. Esperança é que você está aqui, a bala vai bater no seu braço. Mas você está coçando a sua cabeça e leva um tiro de lado, aquele colete não vai te servir de nada. A couraça fechava e cobria muito mais do que um colete à prova de balas. A couraça, essas fivelas, é porque eles colocavam a couraça e as fivelas, eles prendiam e amarravam uma cobertura aqui, outra cobertura aqui, aqui fivelado, você ficava aqui meio que andando igual um robô. E o único ponto vulnerável era na junta de uma placa com a outra. E mesmo assim, só se a flecha acertasse em determinado ângulo, com determinada força, em determinado momento. Tu acredita que aquela flecha, lançada a esmo, chegou na velocidade, no ângulo, do jeito e na hora certa para passar entre as placas e ferir mortalmente o escondido, camuflado, disfarçado, querendo escapar de Deus? Nossa, até parece que Deus fez isso. Já sei, pastor, vou me precaver, vou me proteger, vou armar uma armadura para mim. Se você está pensando isso, você está se ouvindo? Faz o seguinte, se você está pensando isso, escreva num papel e depois leia. Se proteger contra Deus. Você sabe que Deus é onipotente? Nada vai impedi-lo. Ele é onisciente, ele já está sabendo. Então você entende, você se precaver contra Deus. A única coisa que podemos fazer para se precaver contra o dia do acerto de contas é plantar a coisa certa. Porque tudo que o homem semear, isso também ele ceifará. Não se engane. Não se engane. Você não pode disfarçar, você não pode fugir, você não pode se esconder, você não pode se precaver, você não pode se proteger. Não existe altura, profundez, escuridão. Nada que vai proteger você na hora do acerto de contas. Não é sorte, não é azar, é a mão de Deus. É a mão de Deus. Versículo 35. Terminar com isso. E a peleja foi crescendo naquele dia, e o rei foi sustentado no carro de fonte dos sírios. Porém, ele morreu à tarde. Ele foi ferido dentro da carruagem em que ele se encontrava. Porém, ele morreu à tarde, e o sangue da ferida corria para o fundo do carro. Esse final triste e inevitável já havia sido predito para Acabe. Não só que ele morreria, mas os detalhes do que aconteceria. E mesmo avisado, Acabe tentou escapar. Ele foi avisado disso. Olha em 1 Reis, capítulo 21, o capítulo anterior. Foi Elias que Deus mandou dar o recado para Acabe. Logo após Acabe ter assassinado cruelmente Nabote, tomado sua vinha. 1 Reis 21, versículo 17. Então veio a palavra do Senhor a Elias, o tisbita, dizendo: levanta-te, desce para encontrar-te com Acabe, rei de Israel, que está em Samaria. Eis que está na vinha de Nabote, aonde tem descido para possuí-la. Ele acabara de ter matado, assassinado Nabote. Não ele pessoalmente, mas ele organizou tudo e ele está por trás de tudo. 19. E falar-lhe-ás, dizendo: assim diz o Senhor, porventura não mataste e tomaste a herança? Falar-lhe-ás mais, dizendo: assim diz o Senhor,
no lugar em que os cães lamberam o sangue de Nabote, lamberão também o teu próprio sangue. Elias falou, Deus não dá um recado. Você teve Nabote, o inocente, apedrejado. E lá está o corpo dele, apedrejado, quebrado, sangrando. E os cães estão lambendo o sangue empoçado de Nabote. Pois do mesmo jeito, os cães lamberão o seu sangue. Ele foi avisado. E mesmo avisado, ele tentou disfarçar. Mesmo sabendo o que Deus falara, ele tentou se esconder, se disfarçar, fugir, ele tentou se proteger. Adiantou alguma coisa? Não. Agora preste bem atenção. Tem muito crente que é avisado, e avisado, e avisado, e avisado. E tenta disfarçar, esconder, fugir, se proteger. Igual a Acabe. O fim vai ser o mesmo. O fim vai ser o mesmo. Porque a palavra de Deus nunca volta vazia, gente. Não volta vazia. E foi cumprido aqui exatamente. Olha o versículo 38. E lavando-se o carro no tanque de Samaria, veja só, ele morreu. Aí foram lavar o carro, a carruagem que ele estava, foi lavar onde? Em Samaria. Justamente onde Nabote foi apedrejado. E lavando-se o carro no tanque de Samaria, os cães lamberam o seu sangue. Aí fala, ora, as prostitutas se lavavam ali, conforme a palavra que o Senhor tinha falado. Deus não falou? Do mesmo lugar onde Nabote foi apedrejado, e os cães lamberam o sangue que você derramou, no mesmo local, os mesmos cães vão lamber o seu sangue. E se cumpriu. Tem muito crente que ouve, tudo aquilo que o homem semear, ele também sai falar, blá, 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 pastor só fala isso, blá, 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 ok, tudo bem, não tem problema. Tente escapar, se esconder, disfarçar. Coloca uma máscara. Coloca uma capa, se disfarce, distraia. Pastor, olha ali, olha o que ele está fazendo. Não olha para mim. Tenta disfarçar. Tente se esconder. Cave um buraco, suba a montanha, vá para o fundo do mar, para as mais altas nuvens. Deus vai te arrastar de lá e falar, vem cá, prestação de contas. O dia vai chegar, gente. Porque assim diz a palavra de Deus. O acerto de contas, ninguém escapa. Eu vou terminar com essa frase. Quem tem ouvidos para ouvir, ouça. E vamos orar. Pai amado, Deus querido.